Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal Severino Breda, Direito e Teologia. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Mais uma vez estamos aqui para abordar um tema com relação ao ensino religioso, que é uma das propostas desse canal. Nós estamos trabalhando liberdade religiosa, objeção de consciência e ainda a questão do ensino religioso. O que é o ensino religioso? Esse é um grande questionamento que muitos fazem. Eu não vou matricular o meu filho no ensino religioso porque lá eles vão ensinar doutrina para o meu filho, doutrina religiosa. E doutrina religiosa eu ensino para os meus filhos na minha casa, no meu lar. Bom, esse é um direito de todo cidadão, ensinar o seu filho a praticar a religião no âmbito familiar. Mas no âmbito público existe a disciplina, nas escolas públicas, também nas particulares, existe a disciplina de ensino religioso. O artigo 33 da LDB vem tratando a questão do ensino religioso. Diz assim: o ensino religioso de matrícula facultativa é obrigatório o oferecimento do ensino religioso, mas a matrícula é facultativa. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Então vamos comentar um pouquinho esse artigo 33 da LDB. Bom, ensino religioso. Então, nós devemos diferenciar o que é ensino religioso e o que é ensino bíblico. Então, se nós formos falar assim, vamos fazer aulas de ensino bíblico, aí já é diferente. Aí já é uma forma de doutrinação, já é uma forma de proselitismo. Nós sabemos que o Brasil possui uma grande diversidade cultural e religiosa. Sabemos que o cristianismo é uma religião predominante, mas não é a maioria, mas nós estamos num país laico, onde há separação entre igreja e Estado. Apesar de ter havido um acordo entre o Brasil e a Santa Sé, no Vaticano, o presidente Lula, no mandato anterior, ele fez esse acordo. Mas o Brasil continua sendo um Estado laico, onde há separação entre igreja e Estado. Na Argentina, já o Estado não é laico, o Estado é confessional. E interessante que eu estou pesquisando esse tema, questão de objeção de consciência, e fazendo uma comparação, o Brasil é um país laico, não é um Estado confessional, enquanto que a Argentina é um Estado confessional, e lá as leis com relação à liberdade religiosa e objeção de consciência estão mais desenvolvidas do que aqui no Brasil. Então eu estou fazendo um estudo comparativo com relação à objeção de consciência, e eu pude perceber nos meus estudos que lá as leis estão bem mais avançadas do que aqui no Brasil. E lá é um Estado confessional, onde há união entre a igreja e o Estado. E isso está na Constituição Federal Argentina. E aqui no Brasil não, há separação. Então, voltando aqui ao tema do ensino religioso. Nós não podemos defender o ensino doutrinário. Tanto é que no artigo 33 aqui fala vedadas quaisquer formas de proselitismo. O que é proselitismo? É tornar uma pessoa prosélita, converter aquela pessoa para a sua religião. Então, existem as formas de doutrinação. E uma das formas de doutrinação é através do estudo bíblico, né? Existem estratégias de doutrinação onde você vai dar estudo bíblico para uma pessoa e vai fazer com que aquela pessoa acredite naquela doutrina bíblica. Então, isso é vedado em sala de aula. E apesar de ser obrigatório
o oferecimento dessa disciplina, a matrícula é facultativa. E qual que é o objetivo do ensino religioso? Fazer parte da formação básica do cidadão, a formação integral do cidadão brasileiro. Constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental. E deve ser assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil. Então, um professor de ensino religioso, ele não deve defender a sua religião. Ele deve fazer uma abordagem histórica da religião, para que os alunos conheçam as outras religiões e tenham respeito pelas outras religiões. Agora vem o seguinte questionamento: quem pode lecionar a disciplina de ensino religioso? Qual curso, qual faculdade habilita um professor lecionar a disciplina de ensino religioso? A LDB ela não determina que especificamente seja uma pessoa formada em ensino religioso. Tanto é que antigamente o curso de teologia era um curso livre, ele passou a tornar-se um curso reconhecido pelo MEC há pouco tempo, se não me engano, salvo engano, a partir de 1998. E existem algumas legislações estaduais e até a legislação federal determina que para lecionar a disciplina de ensino religioso, a pessoa deve ter uma licenciatura e uma formação específica em ensino religioso. Pode ser uma especialização ou uma carga horária mínima. Então eu acredito que a legislação está avançando nesse sentido e atualmente nós já temos o curso de Ciências da Religião e também temos a licenciatura em ensino religioso, que é uma novidade que antes não tinha. Então quem que lecionava ensino religioso? Quem lecionava ensino religioso era um pedagogo, geralmente um pedagogo, um filósofo, um historiador, sociólogo, e ele tinha uma formação, uma carga horária específica, mínima de ensino religioso. E aí ele poderia lecionar a disciplina de ensino religioso. Existem algumas exceções que admitem também o teólogo, desde que ele tenha uma formação pedagógica e ele pode lecionar a disciplina de ensino religioso. Enfim, qual é o profissional habilitado para lecionar ensino religioso? Eu creio que o profissional das ciências da religião, existe uma licenciatura específica para isso, ciências da religião. Inclusive, na descrição desse vídeo, eu vou deixar a descrição da Universidade UniCV, Centro Universitário, Cidade Verde, Maringá, instituição ao qual eu represento, que oferece o curso de licenciatura em Ciências da Religião, que habilita o profissional a lecionar a disciplina de ensino religioso. E também nós temos a formação pedagógica, R2. Se você é um profissional, um bacharel ou um tecnólogo que quer entrar nesse campo, ou se você é um teólogo, um filósofo, um sociólogo, um historiador, e quer fazer uma licenciatura, uma formação pedagógica em um ano, o prazo mínimo é 8 meses até 18 meses, questão de no máximo um ano você consegue concluir uma formação pedagógica e adquirir um novo diploma de licenciatura em Ciências da Religião, o qual vai habilitá-lo a lecionar a disciplina de ensino religioso. Então, essa é uma alternativa para quem quer atuar nessa área. Então, quem pode ministrar? Creio que o profissional ligado à ciência da religião, onde ele vai fazer uma abordagem histórica do ensino religioso. Então, ele deve receber uma formação em licenciatura. Ele está habilitado a atuar como docente de ensino religioso e deve ter uma participação ativa e fundamental no diálogo entre as manifestações religiosas e culturais. Então, devido à grande diversidade cultural religiosa no Brasil, né? E nós sabemos que a disciplina de ensino religioso, ela faz parte de um direito humano, né? E a prática de qualquer tipo de evangelização, imposição religiosa ou proselitismo na sala de aula fere gravemente os direitos humanos e a Constituição Federal.
constituindo assim um crime contra a sociedade brasileira e a humanidade. Então, nenhum professor tem a autoridade de chegar na sala de aula e ensinar a sua religião para os seus alunos. Se um aluno perguntar em particular sobre a sua fé, tudo bem. Agora, em público, ele pode até falar, olha, eu sou professor de ensino religioso, pertenço a tal denominação, mas ele não deve praticar o proselitismo em sala de aula. Então, isso é terminantemente proibido, né? E aqui no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, diz que a liberdade religiosa é inviolável à liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto, às suas liturgias. Então, isso é o que a nossa Constituição Federal vem falando sobre a questão da liberdade religiosa, né? Então, aqui mais... nós temos aqui o entendimento do STF, né? Onde os professores da disciplina, ele pode fomentar a discussão da questão do ensino religioso em sala de aula, mas sem praticar o proselitismo, né? E a carga horária do ensino religioso deve ser ofertado nas escolas normais, públicas, ensino fundamental, com um mínimo de 800 horas anuais, né? Prevista na LDB, que é a Lei 9.394/96. Então, antigamente, quem era formado em pedagogia poderia lecionar. Ainda pode, mas a legislação está encaminhando para mudanças com relação a isso. E a legislação diz assim, para ser professor da disciplina de ensino religioso na rede estadual, é preciso ter licenciatura em qualquer área do conhecimento, acrescida de formação específica em ensino religioso. Então, qual que é o objetivo do ensino religioso? Propor reflexões sobre fundamentos, costumes e valores das diferentes religiões existentes na sociedade, explorando assim os conteúdos de maneira interdisciplinar. Então, deve haver uma interdisciplinaridade entre as disciplinas. E com atividades que estimulem o diálogo e o respeito entre as religiões. Então essa é a principal finalidade, o principal objetivo do ensino religioso, né? E como que a disciplina de ensino religioso pode contribuir para os direitos humanos? Ela configura-se como um importante instrumento dentro da educação humana, assegurando o cultivo de valores éticos, morais e espirituais, que contribui para a formação do cidadão democrático, mais participativo, menos preconceituoso e intolerante. Então, essa é a função do ensino religioso, fazer com que os alunos tenham uma formação plena, num país democrático, participativo e menos intolerantes, né, com relação à religião do outro, como eu já disse no vídeo anterior. Então, não devemos fomentar a intolerância religiosa, mas sim o respeito, o diálogo, porque nós vivemos num país laico e numa grande diversidade religiosa. Então, não se deve ensinar doutrinas em sala de aula, mas sim valores éticos, morais e espirituais que nós devemos transmitir para os alunos como professores de ensino religioso. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. E reflitam bem com relação à disciplina de ensino religioso, que é de suma importância para a formação do cidadão brasileiro. Dê o seu like, compartilhe nossos vídeos. Um abraço a todos, um bom dia e uma ótima semana a todos.